Olá e bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Como vocês podem ver, foi um dia sangrento no mercado para começar a semana, especialmente para a Neocloud, especialmente para a inteligência artificial. Nomes específicos: White Fiber, Applied Digital, HUD-8 Cypher, Iron, CoreWeave e Nebius. Todas elas caíram bastante hoje, tem até alguns nomes, como vocês podem ver, que caíram 16, 15% e... Então existe um motivo específico para isso ter acontecido? O que está acontecendo? Vamos ouvir os comentários de dois analistas, um sobre a chamada bolha da inteligência artificial e o outro com uma visão mais positiva das coisas. Claro, vou falar especificamente sobre o núcleo de ferro Nebius Reef neste vídeo. Se observarmos os nomes das fintechs, todas que acompanhamos estão no vermelho, exceto a europeia Adyen. Então, olhando para as ações baratas, por exemplo, aqui estamos vendo um pouco mais de verde. E as grandes empresas de tecnologia estão todas no vermelho, exceto Meta e Tesla. Então, vamos focar neste vídeo nas Neoclouds. Ainda vale a pena comprar essas ações ou a história acabou? A demanda por inteligência artificial está desaparecendo? Todos esses planos de capex dessas empresas estão sumindo. O negócio perdeu sentido só porque a ação caiu? Bom, eu já adiantei a resposta e digo que não. A ação caiu, mas o plano de negócios continua. A tese, pelo menos hoje, ainda não mudou. Vamos nos aprofundar, certo? Se gosta desse tipo de vídeo, curta e compartilhe. Agradeço muito. Se quiser me apoiar mais, veja o link na descrição. Comente as 10 melhores ações para comprar ou acesse fullcom/couchinvestor. Obrigado. Tudo bem, vamos começar aqui com o ferro. Como você pode ver, o ferro no acumulado do ano ainda está com alta de 250. Claro, nem todo mundo comprou no início do ano, ou mesmo em abril, maio ou março. Justo. Nos últimos 3 meses, isso não fez absolutamente nada. Na verdade, caiu 16 hoje. Nos últimos 6 meses, 250. E essa é uma empresa que vale 13 bilhões no momento da gravação. Agora, se olharmos para o ferro, se olharmos para o crescimento da receita, o que tem acontecido e o que se espera que aconteça nos próximos 12 meses, estou olhando aqui para os próximos 5 trimestres, então já estamos no trimestre de dezembro bem aqui. E depois pegamos todo o ano de 2026. Você está vendo o que eu estou vendo aqui? Não sou eu que estou dizendo isso. O mercado atualmente espera que o crescimento da receita acelere no início de 2026 e termine o ano fiscal de 26 com um crescimento anual de 225, chegando a 760 milhões. Você pode achar esse valor baixo ou alto, mas essa é a expectativa dos analistas. E agora, como você sabe, eu gosto de visualizar as coisas. Então aqui temos o gráfico para Iron. O que sabemos sobre Iron hoje é o seguinte. Então, este é o modo de integração vertical. Além disso, temos aquele contrato com a Microsoft que prova por enquanto que é uma opção valiosa em toda essa história de inteligência artificial. O desenvolvimento do lado Greenfield leva à engenharia de alta voltagem, a operação de data centers e a implantação de GPUs. Sem colocation de terceiros, o que nos leva, é claro, à nuvem Iron AI, que é verticalmente integrada. Isso nos levou ao contrato com a Microsoft, um acordo de 97 bilhões por 5 anos, 194 bilhões em receita anual recorrente com uma margem lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização estimada de 85 projetos, a um pré-pagamento de 20%, cerca de 19 bilhões de fundos para um terço do capex de GPUs. Agora, o que também vimos é que a frota de GPUs vai expandir drasticamente de 23 mil GPUs para 140 mil GPUs e eles estão projetando 34 bilhões em receita anual recorrente até o final de 2026. Agora, o que é importante notar, não só para a Iron, mas também para todos os outros participantes do mercado. Existe uma diferença entre potência contratada, que é esta aqui, e potência conectada, potência contratada. Aliás, se quiserem, podem tirar um print desta tela e usar esses gráficos. Potência contratada é o direito e o acordo legal sobre a potência. Por exemplo, os 2 gigawatts garantidos em Sweetwater ainda não estão fluindo. A infraestrutura pode estar pendente ou sim em construção, mas é como ter um alvará de construção, você ainda não pode morar nele. Energia conectada é claro como ter as chaves da casa pronta, o que significa que você pode se mudar imediatamente. E a energia está fisicamente ligada. Isso, é claro, significa que gera receita e fluxo de caixa. Se analisarmos as ações de ferro hoje,
vemos uma forte queda após o pico de 77. Como você sabe, não acho que deveria ter sido negociada acima de $70 inicialmente. Então, ok, tivemos uma retração, uma grande correção. Nesse caso, o índice de força relativa está ficando muito baixo. Estamos abaixo da média móvel de 100 dias. A de 200 dias está bem mais abaixo, em 2.540. Agora falando da CoreWeave, maior player do grupo, com valor de mercado de 39 bilhões e alta de 83% no ano. Claro, ela também está passando por uma queda de 60% em relação ao pico deste ano. Ela abriu capital, subiu muito. Também não deveria ter sido negociada nesses preços. 180 ou algo assim, não deveria ter sido negociada nesses níveis. Então, se olharmos para a taxa de crescimento principal da Weave, ainda assim, o próximo trimestre deve crescer 106% ano a ano, e ainda mais de 130% de crescimento ano a ano em todos os trimestres. Isso é posterior. Se houver atrasos, as taxas de crescimento podem variar. Então, se olharmos para esse infográfico, na minha opinião, é um dos melhores que consegui gerar. Então, temos aqui para a CoreWeave. Temos um acúmulo insano, claro, o maior de todos, 556 bilhões, e esse acúmulo quase dobrou. No último trimestre, gerou 14 bilhões em receitas. Então, claro, já é muito maior do que todos os outros. A margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustada está em 60, e então é um crescimento altamente lucrativo do ponto de vista do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado. Eles, claro, ocupam a posição mais alta quando se trata do ranking de análise semanalítica das novas nuvens de inteligência artificial, então isso já é muito bom de novo. Se você quer acreditar que eles são a referência agora, a análise semanalítica, isso depende de você. Então, outra coisa que realmente não recebe tanta atenção é o negócio de armazenamento de inteligência artificial que eles têm, que já está em 100 milhões de receita anual recorrente no terceiro trimestre e crescendo rapidamente. Eles dizem que é 75% mais barato e não há taxas agressivas. Eles têm uma parceria única com a Nvidia. O maior investimento da Nvidia, na verdade, é na CoreWeave, que sabemos através dos registros 13F. Se você observar a potência ativa de 2025 850 MW, esse é o objetivo, que supera qualquer concorrente. A previsão de receita agora está um pouco acima de 5 bilhões para 2026, claro. O crescimento continua, mas o CAPEX vai dobrar em 2026. Estamos surpresos? Acho que não. Com esse volume de pedidos em carteira, não surpreende que o CAPEX cresça tão rápido ano após ano. Além disso, quando falamos sobre eles vão construir demais, é uma bolha de inteligência artificial? Não, eles não estão construindo demais. E quando se trata da depreciação das GPUs, eles veem aqui são contratos take or pay de 5 anos, com alguns deles tendo um ano extra como opção. Por que isso é importante? Bem, porque toda essa história de depreciação das GPUs é sobre as GPUs não vão depreciar em 5 anos, 6 anos, vai ser em 3 anos. Bem, nesse caso, aqui são contratos take or pay de 5 anos, com alguns deles tendo um ano extra como opção. E então, se olharmos para o CoreWeave agora, também está em território desconhecido. Já estivemos mais baixos recentemente. Algumas semanas atrás chegou perto de 70 ou algo assim. Estamos 524 abaixo do pico recente em outubro, certo? Sabemos que no início de outubro, em meados de outubro, muitos desses nomes ao mesmo tempo decidiram que atingimos o pico. Agora é hora de recuar. Claro, muitas coisas aconteceram no espaço de inteligência artificial desde então há vários motivos para isso. Mas o núcleo do WIF, como você pode ver, agora voltou ao nível que vimos no final de novembro, meados de novembro, quando estava sobrevendido. Até agora não está sobrevendido. Passando para Nebius ainda está com alta de 166% no ano até agora, com um valor de mercado de 22 bilhões. Já ouvi muitos dizendo, isso não faz sentido. Os acordos com Microsoft e Meta superam o valor de mercado atual da Nebius. Sim, tudo bem, são ótimos acordos, mas não acho que você possa dizer esses acordos somam 22 bilhões igualando o valor de mercado da Nebius, que deveria ser bem maior. Sim, eu realmente acho que deveria ser maior, mas não acho justo dizer são 22 bilhões em contratos, então 22 bilhões de valor de mercado automaticamente não faz sentido nenhum. Não, você tem que olhar quanto desses bilhões de dólares realmente vai para o lucro líquido, quanto dinheiro você precisa levantar, a dívida, o CAPEX e tudo isso, é claro, entra em jogo. Agora, olhando para o crescimento projetado da Nebius, não só por eles mesmos, mas por Wall Street no próximo trimestre, um crescimento de 550% ano a ano,
Para receita, claro, não estamos falando aqui de receita anual recorrente, mas sim de receita. O trimestre seguinte deve crescer mais próximo de 750% ano a ano e encerrar o próximo ano fiscal com 132 bilhões. Agora, eles esperam entre 7 e 9 bilhões em receita anual recorrente para 2026. Mas a parte complicada aqui é que nem todo mundo ouve ou lê as transcrições ou o relatório. Como chegaram aos 8 bilhões em receita anual recorrente no ponto médio? Eles pegam o último mês e multiplicam por 12. Agora, se fizermos uma conta reversa aqui e fizermos o mesmo, pelo que está projetado agora pelos analistas, você está longe de 8 bilhões para ficar mais perto de 52 bilhões. Olhando para a Nebius agora, temos mega contratos, validação e financiamento. Você recebe até 19 bilhões em 5 anos da Microsoft e um acordo de 3 bilhões da Meta no mesmo período. Esses contratos financiam uma grande infraestrutura e impulsionam o negócio principal. Porque lembre-se, uma vez que a bola começa a rolar bem, você não vai precisar levantar muito mais dinheiro. Porque o seu negócio principal vai começar a gerar muito dinheiro, você ainda vai atrair muitos clientes maiores. Ou talvez o mesmo. E a bola começa a rolar e ficar cada vez maior, maior e maior. Isso vai acontecer bem rápido agora, claro. Com a Nebius, você conta com mais de 1.000 ex-engenheiros da Yandex. Centros de dados personalizados têm custo total de propriedade 20% menor que o padrão. Como você sabe, a meta de 79 bilhões... Mas, novamente, basicamente você tem que pensar nisso como a receita de 2027. Então, quando falamos novamente, a bolha da inteligência artificial, a gestão de preocupações nos diz que a demanda por inference está crescendo 40% mais rápido por mês do que o investimento em CAPEX. Quando você ouvir isso, não pode me dizer que estamos em uma bolha, porque essas empresas ainda estão tentando alcançar. Sim, eu sei que vai chegar um momento em que elas vão alcançar e as coisas vão ficar um pouco mais lentas. Então, se olharmos para a Nebius agora, basicamente está de volta ao fundo que vimos no final de novembro. Também abaixo da média móvel de 100 dias no diário. Eu até comprei um pouco mais de Nebius hoje, então aproveitei essa oportunidade. Eu sei o que eu disse. Há mais de uma semana disse que tinha parado de comprar, mas se surgissem boas oportunidades, teria que comprar mais algumas ações. Então sim, eu comprei mais aqui perto dos 81 dólares. Pode cair mais? Claro, ainda tem aquele gap para ser preenchido. Faltam cair cerca de 17 ou 18 dólares para preencher o gap e retornar ao preço anterior ao acordo com a Microsoft. Indo para os últimos dois, Cipher e Applied Digital. Sim, sei que poderia cobrir mais, mas escolhi esses agora porque, segundo minha seção de comentários, especialmente Cipher e Applied Digital são os mais citados. Além dos três, esses são os nomes mais populares. Aqui a Cipher Mining passa de mineradora de Bitcoin para desenvolvedora de hyperscaler de inteligência artificial, tornando-se uma espécie de proprietária de imóveis. Eles têm 15 anos dos 55 bilhões, com a AWS referente a 300 megawatts de capacidade. Eles possuem contrato de locação de 10 anos com Google e Fluidstack, receita contratual de 3 bilhões, capacidade de 168 megawatts, e o Google oferece garantia de 14 bilhões. Eles também adicionaram 12 bilhões por meio de notas sem cupom, que tiveram uma demanda 7 vezes maior do que a oferta. E eles disseram que, pelo menos por enquanto, não há necessidade de novas captações de capital. Passando para Applied Digital. Sabemos do 15 anos com a CoreWeek, que garante receita mínima de longo prazo, totalizando 11 bilhões contratados, capacidade total de 400 megawatts na Polaris Forge 1. Já temos mais dados sobre os próximos projetos. Há um boom de construções e pipeline de energia, com 700 megawatts em obras atualmente, prazo reduzido para 12 a 14 meses e 4 gigawatts em desenvolvimento no pipeline. Agora, o principal objetivo que você pode acompanhar é alcançar uma receita operacional líquida anual de 1 bilhão em 5 anos. Quando empresas como a NeoClouds definem esse tipo de meta, elas focam no médio prazo. Então fica muito mais fácil acompanhar esse tipo de empresa. Porque tudo bem, a empresa estabeleceu uma meta, se ela atingir ou não, vai ser muito fácil para a gente descobrir. A Applied Digital está em forte queda hoje, despencando 165 após cair 94 na sexta-feira. Então agora estamos logo abaixo da média móvel de 100 dias. Também sinto isso antes do fechamento do mercado. A Cipher Mining caiu quase 13% hoje, após perder 9,6% na sexta-feira.
E aqui estamos nos aproximando daquela média móvel de 100 dias agora. Será que esses nomes podem cair ainda mais? Bem, tudo pode acontecer agora se a gente realmente for olhar para Oráculo, certo? Porque eu realmente acho que, agora que eu vou ocupar, né, que a Oráculo se encaixa na mesma categoria, se formos ser honestos aqui. E a Oráculo caiu mais uns 28, porque também está passando por um grande ciclo de investimento em CAPEX. Há um grande backlog e estão tentando fazer o mesmo que Core Reef, Enebius, Iron e outros players. Agora só que em escala muito maior, certo? Um backlog de obrigações de desempenho restantes de mais de $500 bilhão é uma diferença e tanto. Parece que agora é o mesmo que falei na semana passada. O mercado está tentando encontrar desculpas para estourar uma bolha de inteligência artificial que não existe. E com isso, vamos ouvir o que esse cara tem a dizer de novo. Ele menciona os 4 U's: superavaliação, excesso de propriedade, investimento e alavancagem. Tudo junto. Acho que dá para ver que estamos praticamente nos estágios avançados de uma bolha. Estamos nos estágios avançados. Para isso, eu diria, obviamente. A alavancagem é importante, pois envolve algumas das maiores empresas do mundo. Na verdade, muitas delas são, e por isso têm capacidade de adicionar muito mais alavancagem. E, portanto, para o seu ponto, ou talvez não estavam excessivamente alavancadas. Mas o desempenho das ações da Meta na Bolsa subiu 9% este ano. Este ano, as ações da Amazon subiram 2%. A Microsoft subiu 12%, mas todas ficaram abaixo do SP. Parte do que certamente descreveríamos como o centro dos esforços de inteligência artificial que estão em andamento. Considerando o CAPEX, eles gastam exatamente. Mas eu acho que é isso que está acontecendo, né? Essas empresas estavam sendo muito valorizadas por causa da quantidade de fluxo de caixa livre que estavam gerando, mas esse crescimento do fluxo de caixa livre agora está caindo drasticamente. E eu acho que é por isso que eles estão pagando o preço. E você sabe, nessa época, no ano passado, eu disse que a grande aposta seria que o excepcionalismo americano estava prestes a chegar ao fim. Acho que é isso que vemos. Os Estados Unidos investindo tanto em inteligência artificial, mas é muito interessante que as bolsas de valores do resto do mundo tiveram um desempenho muito melhor do que a dos Estados Unidos este ano. Talvez a maior diferença desde 2009. Sabe, é sempre interessante que essas coisas sejam mencionadas na televisão e elas realmente não recebem muitos contrapontos da pessoa que faz a pergunta. Embora quando ele falou sobre o excesso de alavancagem, ele até rebateu um pouco, mas foi bem sutil. Mas aqui estamos falando apenas de 2025, certo? Em 2025, mercados europeus e outros superaram os americanos. Ok, mas o que aconteceu em 24, o que aconteceu em 23, o que aconteceu na última década, tudo bem. Finalmente, depois de mais de uma década, finalmente, em um ano, outros mercados superaram as ações dos Estados Unidos da América. Adivinha também o que geralmente acontece durante um ciclo de investimento, porque essa não é a primeira vez que isso acontece. Se voltarmos para a meta em 2022, 2021, 2022, um enorme ciclo de investimentos, o que aconteceu quando o ciclo de investimentos não acabou, mas desacelerou, hein? O que aconteceu foi que a meta subiu 6 vezes. A gente esqueceu disso? Ou talvez ele não queira mencionar isso porque, bem, isso não se encaixa na narrativa. Agora, outro analista da Wolf comenta sobre o setor de chips, trazendo uma visão um pouco mais positiva. Vamos ver o setor de chips, setas verdes no pré-mercado. Chris KSO, analista sênior da Wolf Research, está conosco. Chris, é ótimo tê-lo aqui. Bom dia. O que aconteceu com a Oracle? Com os atrasos da OpenAI com a Broadcom, isso mudou alguma coisa? Como os investidores devem analisar esse setor? Nós não achamos que sim. E o relatório da Broadcom da semana passada foi realmente muito bom. Ainda há potencial de crescimento, com chance de dobrar a receita de inteligência artificial no próximo ano e possivelmente de novo no seguinte. Eu acho que a verdadeira questão na cabeça dos investidores agora é todos esses pedidos que foram feitos nas empresas de chips, será que o dinheiro realmente vai ser gasto? E haverá monetização suficiente desses chips pelos clientes finais para justificar as compras? Nossa visão é que, especialmente com a ascensão da inteligência artificial generativa no próximo ano, se você não gastar o dinheiro no próximo ano, se você não tiver capacidade, você simplesmente está fora da corrida. E nós simplesmente não vemos isso acontecendo. Quero dizer, sejamos realistas. Acho que todos daríamos essa resposta agora. Ninguém realmente sabe. Isso é uma tecnologia. Isso é uma revolução que está avançando na velocidade da luz. Todo mês tem algo novo que aparece. Todo mês.
Então, para as pessoas irem ao ar e dizerem: ah, esse é o fim, essa é a bolha da inteligência artificial, etc, etc. Primeiramente, estamos em um período em que essa revolução está sendo financiada pelas maiores empresas que já existiram. Empresas avaliadas em trilhões de dólares, empresas extremamente lucrativas. Então, nada comparado a uma Pets com o Cisco de 25 anos atrás, mesmo se comparar com a Cisco daquela época. Primeiro de tudo, o PL era muito mais alto do que estamos vendo hoje, especialmente com empresas como a Nvidia. A Nvidia está sendo negociada a 25 vezes o lucro futuro agora. Ok, eu sei e você sabe que eu concordo. Se olharmos para outros nomes específicos, nomes altamente especulativos, como quantum nuclear, ou talvez nesse espaço de inteligência artificial, empresas menores que geram 0 de receita ou talvez 1 de receita e que valem 10 bilhões... Sim, concordo que elas deveriam cair, talvez para uns 80, concordo com isso. Mas quando você fala sobre as grandes empresas de tecnologia, e sim, quando falamos sobre todo esse ciclo de receita, certo, dessa empresa investindo naquela empresa e aquela empresa reinvestindo ou comprando os produtos da outra empresa. Isso, qual que é o problema? Eu não vejo problema, você só está tentando avançar cada vez mais rápido. Ainda há muito mais demanda do que oferta. A grande questão é a aplicação. Quantos aplicativos, produtos e serviços serão criados com isso, além da utilização e monetização? Claro, para as grandes empresas de tecnologia, vimos o Google, a Meta, a Amazon, a Microsoft, elas já estão vendo as eficiências da inteligência artificial, já estão vendo como podem monetizar a inteligência artificial em seus negócios principais. A beleza do negócio deles é que já é uma máquina de dinheiro, e a inteligência artificial a torna ainda mais eficiente. Depois, claro, você tem a grande questão sobre todos os outros novos participantes que estão surgindo. Mas, na minha opinião, ainda é muito cedo para dizer: ah, é uma bolha, isso nunca vai dar certo. Não, eu não acho que podemos dizer isso, acho que podemos começar a tentar dizer isso provavelmente daqui a 18 meses. Acho que ao sair de 2026 vamos ter uma visão muito maior, uma visão muito melhor. E em 2027, se algo não der certo com negócios específicos, acho que as falhas vão ficar muito evidentes. No geral, é isso do meu lado no episódio de hoje, um dia sangrento. No mercado, temos bastante dados de mercado e macroeconômicos saindo ainda essa semana. Relatório do Índice de Preços ao Consumidor na quinta-feira. Também teremos alguns dados de emprego, então fique ligado para isso. Vamos cobrir a maioria deles, mas não todos, durante a transmissão ao vivo pela manhã. Obrigado a todos por participarem, vejo vocês no próximo. Tchau.